Olá, irmãos, boa noite, como vocês estão? Nosso bondoso Deus possa estar conosco, nos abençoando nesse momento onde nós queremos meditar em Sua Santa Palavra. Por isso iniciamos esse momento devocional, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Há pouco tempo, vimos várias notícias sobre acidente de trânsito. Em muitos lugares espalhados pelo nosso país, existem estradas que são perigosas. Curvas fechadas acabam trazendo, infelizmente, uma situação bastante difícil para muitos motoristas, especialmente aqueles mais apressadinhos. E esses lugares, quando existem muitos acidentes, especialmente os moradores que vivem ali perto, acabam batizando esse lugar de Curva da Morte. Existem muitos lugares pelo nosso país onde estradas perigosas são batizadas com esse nome, Curva da Morte. E o motorista, se ele exceder a velocidade ou se ele não prestar atenção na estrada, ele acaba passando direto por essa curva. Porém, se ele seguir aquilo que está recomendado, ou seja, se ele se manter no limite de velocidade, prestando atenção, ele vai conseguir fazer a curva. Nesse período que nós estamos vivendo, nós somos inundados com notícias sobre o Covid-19. E muito já foi falado sobre a importância de achatar a curva. E esse achatar a curva é para que tenham poucos casos e assim a saúde pública consiga dar conta de atender aqueles casos confirmados de Covid-19. Se a curva ela crescer, se ela ficar uma curva muito alta, e aí podemos dizer então, se ela ficar uma curva da morte, o sistema público de saúde ele pode entrar em colapso. E nós sabemos que, infelizmente, o nosso país, infelizmente, a saúde pública ela já não anda muito bem com essa situação ainda, então pode piorar cada vez mais. Por isso a importância de achatar a curva, ou seja, tentar seguir as recomendações e assim, evitando o contágio, nós conseguimos também bons tratamentos com chance maior de recuperação daqueles que, infelizmente, estão sendo infectados com Covid-19. Essa expressão curva da morte chamou minha atenção essa semana. Chamou minha atenção porque na semana passada, de forma muito recente, nós celebramos a Semana Santa. E na Sexta-feira Santa, podemos dizer que ali naquele momento é a curva da morte. Nós passamos pela curva da morte, irmãos. Passamos pela curva da morte porque o motorista do carro da nossa vida, Jesus Cristo, entregou a sua vida por nós. E ele, sendo obediente a Deus, ele entregou a sua vida por amor. Ou seja, ele seguiu o limite de velocidade, ele seguiu tudo aquilo que foi ordenado a ele. E ele, sendo obediente a Deus, então, ele cumpre tudo o que nós deveríamos cumprir. Jesus Cristo, o motorista da nossa vida e do nosso carro, ele guiou a nossa vida fazendo a curva certo, fazendo a curva direito, entregando a sua vida por todos nós, e com isso nós passamos pela curva da morte. Quando nós falamos sobre isso, uma tendência que existe em nós é de assim, precisamos deixar Deus então dirigir a nossa vida. Bom, não é bem assim. Esse é um discurso que a gente acaba ouvindo muitas vezes quando nós falamos de entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Mas quando em meu coração eu sinto esse desejo de entregar a minha vida e deixar que Deus dirija, é porque Deus já está dirigindo. É justamente porque Deus ele já mexeu comigo e por causa disso, então, eu já tenho o carro da minha vida guiado por Deus, desde o início da minha vida. Na verdade, desde o início desse mundo. Só que o pecado, infelizmente, acaba nos fazendo querer tomar o volante. O pecado que existe em nós acaba nos enganando ao ponto de acharmos que nós temos condições de dirigir a nossa vida sozinhos. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba passando direto pela curva. Nós não conseguimos fazer a curva da morte. Com Cristo guiando a nossa vida, nós conseguimos sim fazer a curva da morte. E nós conseguimos justamente porque Ele fez a pior de todas as curvas. E Ele fez entregando a sua vida por nós.
Foi o que nós celebramos na semana passada, foi aquilo que nós lembramos na Sexta-feira Santa e aquilo que nós comemoramos no domingo de Páscoa, quando esse Jesus, que teve a sua vida ceifada na Sexta-feira Santa, ressuscitou dos mortos. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Pois o apóstolo Paulo, ele afirma e deixa muito claro para nós em Romanos 5, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou a morte no mundo, por um só homem também entrou também a vida, ou a certeza da vida eterna, porque ele se entregou por todos nós. Por isso, irmãos, podemos declarar que nós conseguimos fazer a curva da morte. E nós fizemos isso justamente porque o profeta Isaías revela tudo aquilo que ele sofreu em nosso lugar. E de uma forma especial, no texto de Isaías, que foi lido na semana passada, na Sexta-feira Santa, Isaías capítulo 53, lá então está falando tudo aquilo que ele fez em nosso lugar. Ao assumir o volante do carro da nossa vida, ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. E o texto de Isaías 53 fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías fala justamente isso. O motorista do carro da nossa vida sofreu isso em nosso lugar. E ele então guiou muito bem esse carro e continua guiando para conseguirmos então fazer a curva da morte. Pois a pior curva, a mais perigosa, ele fez em nosso lugar. Diante disso então, nós queremos confiar nesse Deus que está no controle da nossa vida. Inclusive nessa situação em que nós estamos vivendo. Quando ouvimos falar da importância de achatar a curva dos casos de Covid-19, nós lembramos isso então, que confiando nesse bondoso Deus que está controlando a nossa vida, nós podemos superar mais esse momento difícil, mais esse momento de crise, porque o pior momento Ele superou, o pior momento Ele venceu, e Ele venceu em nosso lugar. Que a igreja cristã continue sempre celebrando esse momento vitorioso de nosso bondoso Deus, sempre celebrando e lembrando de que Ele conseguiu fazer a curva da morte. Ele fez e o fez em nosso lugar e fez por cada um de nós. Nós vamos então deixar que Deus guie nossas vidas. E essa expressão, na verdade, nós ouvimos muito falar, né? Eu preciso deixar Deus guiar a minha vida. Quando eu penso dessa forma é porque Ele já está guiando. Isso já é uma resposta, então, que Ele mostrou em meu coração da importância de confiar nele, de crer nele. E por essa fé colocada em nosso coração pelo Espírito Santo, nós temos a certeza que Ele continua guiando o carro da nossa vida. Por isso, confiemos nesse bondoso Deus, sabendo então de que nós vamos superar todos os momentos turbulentos de nossa vida com Deus no comando. E muitas vezes esse superar talvez não é nem passando sem acontecer um mal, porque o mal como consequência do pecado continua nesse mundo. E muitas pessoas ainda poderão ter as suas vidas levadas pelo Covid-19. Poderemos ter pessoas de nossas famílias levadas, mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que Ele não esteve guiando o carro da nossa vida. Sim, Ele esteve, e no momento certo chegou o momento para essas pessoas para estarem então face a face com Deus, a partir do momento que tem a certeza de que Ele é o seu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Por isso confiemos nesse Deus, que é um Deus de amor e que é um Deus que está guiando o carro de nossa vida. Não deixemos que o pecado possa nos enganar, achando que nós podemos então tomar o volante e seguirmos sozinhos. Não conseguimos. Nós precisamos de nosso bondoso Deus, precisamos de Cristo no volante de nossa vida, de Cristo guiando a nossa vida, para conseguir passar a curva da morte, porque Ele passou primeiro e por isso então nós também passaremos e viveremos com Ele no lar celestial. Chegaremos ao fim desta viagem, quando nós estivermos face a face
com o nosso Deus no céu. Que Deus então abençoe a cada um de vocês, que Deus possa guiá-los e que Deus possa aumentar ainda mais a confiança no coração de vocês de que Ele continua guiando o carro da sua vida, da minha vida, da nossa vida aqui nesse mundo. Deus nos abençoe. Amém. Uma música que é muito própria para esse período que nós estamos vivendo é justamente a certeza de que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar e com a certeza de que Ele vive, nós também viveremos. Por isso nós vamos então cantar esse cântico que é muito conhecido e que inclusive ele até se tornou o tema desse período que nós estamos vivendo, porque é uma música que nos chama a confiar em Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos falar com o nosso Deus em oração nesse momento, pedir que Ele possa continuar nos guiando, que Ele possa continuar nos protegendo. De uma forma muito especial nessa oração, nós queremos lembrar então de amigos, né, que passam por momentos difíceis. Então, se você tem um amigo nesse momento que passa por um momento difícil por causa do Covid-19, né, que lembre dele desse momento de oração então, e assim ele estará sendo incluído nas mãos do nosso bondoso Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos, porque pela ação de seu Filho Jesus que se entregou em nossa vida, nós temos a certeza da salvação. Nós vivemos esse momento, ó Deus, na Semana Santa, lembrando então de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. É um momento em que nós lembramos em toda a nossa vida cristã, mas especialmente na semana passada, então, em nosso calendário foi importante lembrar por toda a sua ação maravilhosa, dando a sua vida por nós para a nossa salvação. Nós não somos nem capazes, ó Deus, de imaginar como foi difícil entregar o seu Filho. Por isso, ó Deus, que diante desse grande amor, queremos demonstrar a nossa gratidão a Ti. Pedimos a sua proteção, especialmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, momentos mais difíceis, ó Deus, provocados pelo Covid-19.
que coloca diante de nós, então, o valor da vida, coloca em xeque o valor da nossa vida, ó Deus, e vemos o quanto nós somos insignificantes aqui nesse mundo. Tudo isso provocado pelo pecado que entrou no mundo, que acaba, infelizmente, dominando a nossa vida também. Por isso, ó Pai, proteja-nos e guarda-nos, e seja feita a sua vontade conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos que o Senhor possa nos livrar desse mal, tirar, ó Deus, essa doença desse mundo, tirar essa doença desse país, da nossa região em que nós estamos vivendo, e dando-nos a proteção. Mas, ao mesmo tempo, também, ó Deus, coloque em nosso coração a confiança de que tudo aquilo que acontecer também está no seu controle, pois nós sabemos também que o Senhor se utiliza dessa situação para levar pessoas para junto de si. Que essas pessoas, então, possam ter a fé em seus corações, uma fé que lhes dá a certeza da vida eterna. Abençoe, querido Pai, aquelas pessoas próximas a nós que passam por momentos difíceis, amigos, ó Deus, que já estão com essa doença e têm muitas vezes seus familiares passando por aflições, em grandes preocupações. Por isso, abençoe, querido Deus, a essas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil na sua vida e que elas possam vencer, ó Deus, que elas possam então seguir o tratamento, seguir as recomendações, superando esse momento difícil. Isso o Senhor sabe, ó Deus, que é o desejo que está em nosso coração. Proteja, ó Deus e Pai, médicos e enfermeiros que estão lutando, que estão também colocando as suas vidas em risco para poder proteger a vida do próximo. Isso é uma demonstração de amor. Nós queremos demonstrar o nosso amor para com o próximo, seguindo as recomendações que estão diante de nós, ó Deus, para evitar então que mais casos possam surgir. Pedimos a Deus e Pai que possa cuidar de empresários, microempresários, trabalhadores que passam por situações difíceis, correndo risco de perder o emprego, correndo risco de perder o seu negócio. Proteja eles, ó Deus e Pai, mas também lhe dê a certeza de que no material nós conseguimos correr atrás. E nesse momento é importante, ó Deus, valorizar a vida, cuidando daqueles que estão à nossa volta, ó Deus, e dessa forma demonstrando amor para com eles, seguindo as recomendações que são colocadas diante de nós, tanto pelo governo como pela igreja, para que dessa forma, então, possamos proteger a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Colocamos assim nossa vida em Tuas mãos, porque temos a certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Perdoa os pecados que nós cometemos, ó Deus, que são muitos e que infelizmente acabam nos afastando de Ti. E com a certeza do Teu perdão, ilumina para que nós possamos testemunhar o Teu amor e a Tua palavra com aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco, ó Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nosso bondoso Deus possa guiar a cada um de vocês, possa continuar abençoando, com a certeza de que Ele está guiando a nossa vida, Ele está dirigindo o carro da nossa vida. E sabendo então que esse nosso Senhor Jesus Cristo, que é um motorista perfeito, pois Ele conseguiu fazer a curva da morte, conseguiu fazer porque Ele venceu a morte no terceiro dia, sabendo que Ele está guiando a nossa vida, com essa confiança, então, nós queremos amar ao nosso próximo, pois esse também é o desejo de nosso bondoso Deus, para que nós possamos agir como testemunhas. Deus abençoe a todos vocês, que Deus os guarde com toda a sua proteção. Amém. Fiquem com Deus.